Esse é o vídeo mais explícito que eu vou fazer, e eu só tô fazendo ele porque eu não quero que mais pessoas passem pelo que eu passei. Eu tenho uma doença crônica, sem cura, com forte componente genético, com característica progressiva, muito subdiagnosticada e que, quando não tratada, está associada a neurotoxicidade, declínio cognitivo e demência em idade avançada, além de oferecer um enorme risco à vida, mas que, felizmente, já possui tratamento contínuo eficaz. Eu tenho transtorno afetivo bipolar. Eu não vou explicar o que é a doença, quais os tipos, sintomas e tratamentos, porque isso aí vocês encontram em qualquer lugar. Eu quero falar sobre alguns dados pouco falados e trazer também um pouco da minha vivência pessoal. Não para me vitimizar, mas para conscientizar e ajudar as pessoas. Porque além de saber o que é viver isso, eu também já perdi um tio vítima de suicídio por conta do transtorno bipolar. Eu sei o quanto transtornos mentais devem ser levados a sério. Como eu já falei, o transtorno afetivo bipolar é uma doença muito subdiagnosticada, porque, de forma errônea, ela recebe um diagnóstico muito tardio, sendo comumente confundida com depressão unipolar. Eu, inclusive, faço parte desse grupo. Aos 12 anos, eu fui diagnosticada com depressão, e desde então eu comecei a fazer tratamento com antidepressivo. Como era de se esperar, no início do tratamento, eu melhorei os meus sintomas depressivos. Acontece que chegou um momento que essa medicação parou de fazer efeito e eu entrei em uma nova fase depressiva e impulsiva, mais intensa do que a última. E esse ciclo se repetiu de forma muito marcante e progressiva 5 vezes ao longo dos últimos 14 anos, onde as minhas fases depressivas duravam em média 2 anos. Agora, façam as contas de quanto tempo da minha vida eu passei mal e quanto tempo eu passei bem. Eu acreditava que a minha depressão em determinado ponto se curava, o que me permitia viver por um período sendo quem eu realmente era, que era uma pessoa festiva, alegre, comunicativa e, acima de tudo, muito confiante. E depois, de forma isolada, eu acreditava que a depressão voltava como uma nova doença. Acontece que esse é um bom marcador que nos mostra que talvez não seja uma depressão, e sim um transtorno bipolar. Eu levei 14 anos e precisei passar por 4 psiquiatras diferentes para finalmente conseguir ter acesso a um tratamento que de fato me ajuda. Eu, inclusive, já tive a péssima experiência de fazer um tratamento para depressão que contribuiu com a piora avassaladora da minha saúde mental. Em setembro de 2023, eu abri o quadro do meu pior e mais assustador episódio misto da minha vida. E recém agora eu sinto que estou de fato melhorando. Como eu já falei, o transtorno afetivo bipolar é uma doença crônica e até o momento sem cura, ou seja, o tratamento medicamentoso deve ser contínuo. E é aí que entra um ponto muito sabotador. Quando a gente se percebe bem, a gente acredita que se curou e que pode interromper o tratamento. E essa é justamente uma característica da doença. Tem um outro fator em cima disso, que é a saudade de sentir as sensações extasiantes e gostosas que a hipomania ou a mania podem oferecer. E se tu não sabe o que significa esses conceitos, eu deixei um breve resumo aqui na legenda. O tratamento com estabilizador de humor bem dosado não te deixa apático ou anestesiado. Ele te deixa dentro de uma faixa de oscilação de humor benéfica e esperada para um ser humano. Porque sempre bom reforçar, pequenas oscilações de humor ao longo dos dias, das semanas e dos meses são completamente saudáveis. Até porque viver em uma completa estabilidade e falta de sentimentos também não é normal. Quando o tratamento começa a fazer efeito, tu leva um tempo para entender o que é o estado de felicidade. E é aí que tu começa a te auto-sabotar, acreditando que a felicidade verdadeira não é aquela tranquilidade que tu tá vivendo. Porque tu acredita que a felicidade tá naquela euforia, naquele mundo colorido em neon, naquela coragem dentro de ti que transborda, naquela vontade de viver até inquietante, de tão difícil que é se satisfazer com o que tu já tem, com o que tu já vive. É aquele tesão avassalador pela vida, pelo sexo, pelas pessoas. Acontece que a gente não percebe ou esquece que junto disso vem muita impulsividade. A gente se submete a mais comportamentos de risco, a gente pode até virar compulsivo com alguma coisa. Compras ou sexo são exemplos muito recorrentes. Sem falar que uma hora ou outra tudo isso vai se desfazer e o tombo para o outro polo é avassalador. A depressão vem e cada vez ela vem mais forte e com mais riscos. Afinal, a doença é progressiva. E sabe qual é o dado que mais me chocou? A cada novo ciclo bipolar ocorre uma série de coisas que geram neurotoxicidade. O teu cérebro vai sofrendo danos físicos. Há estudos que associam o transtorno afetivo bipolar não tratado com maior incidência de declínio cognitivo e demência em idade avançada. Sem falar em vários outros comportamentos disfuncionais gerados pela doença
que levam a todo um estilo de vida danoso à saúde de forma geral. E, o ponto mais tabu, existem achados que associam uma maior prevalência de tentativa e efetivação do suicídio em pacientes com transtorno afetivo bipolar, quando comparado a pacientes com depressão. Diferentemente do que o senso comum acredita, transtornos mentais são doenças fisiológicas. Elas acontecem no corpo físico. Elas não vêm do além. Ainda não se sabe ao certo quais as causas do transtorno afetivo bipolar, mas já temos alguns achados bem interessantes. O fator hereditário genético é bem considerável, estando presente em cerca de 60 a 90% dos casos. Além disso, existem estudos que mostram alterações neuroanatômicas em pessoas com transtorno bipolar, como por exemplo, volume e espessura reduzidos na área cortical do córtex pré-frontal. É por isso que falar para alguém com qualquer tipo de transtorno mental para pensar positivo e ter força de vontade é um absurdo e uma total ignorância. Ninguém fala para um diabético pensar positivo e ter força de vontade para produzir insulina sozinho. Então, por favor, pessoal, agora que vocês têm essas informações, seguir com esse discurso, deixa de ser ignorância e vira burrice. E já puxando pro gancho da ignorância, por favor, não cometam a irresponsabilidade de se autodiagnosticar com todo e qualquer transtorno mental. Eu, inclusive, acredito que essa nova onda é um fator contribuinte com a não levada a sério dos transtornos mentais. Eu tô falando aqui de sintomas extremos, danosos e muitas vezes incapacitantes. Eu não tô falando aqui de comportamentos e sensações que podem ser facilmente ajustados mudando algumas áreas da vida. Eu também acharia muito mais confortável dizer que eu tenho TDAH do que admitir que o meu problema de distração é o celular que eu deixo constantemente do meu lado. Não é mesmo? Eu sei que esse vídeo ficou com um tom alarmante, e essa foi a intenção mesmo. É que eu tô cansada de ver pessoas minimizando a seriedade dos transtornos mentais. Inclusive pessoas que têm alguma condição. Eu não sou uma especialista na área. Eu sou uma pessoa que vive com transtorno afetivo bipolar. E por conta disso estudou um pouco do tema. Portanto, eu espero que vocês usem essas informações para buscar mais conhecimento. E por fim, acalmando um pouco os ânimos. Ter transtorno afetivo bipolar não é o fim do mundo. É possível sim ter uma vida completamente tranquila e saudável fazendo o tratamento adequado. Mas é preciso também estar sempre atento no quanto essa doença pode nos pregar peças, fazendo a gente abandonar o tratamento, entrando assim em um novo ciclo.